E de repente viramos todos nós especialistas em canoagem slalom, em badminton, em hipismo, em golf. Ah, o espírito olímpico. Sim, estamos em tempos de Olimpíadas e quem não parou pra olhar pra TV esses dias e viu, nossa, caramba, mas que interessante, né? A menina da canoagem slalom, você viu a força que ela tem que fazer? Ou caramba, olha só a destreza desse cara de badminton. Eu achei que essa bola ia pra fora. É muito curioso o quanto a gente começa a olhar pra esses esportes que a gente não tem tanta familiaridade e se interessar. E isso eu também remeto a algum outro ponto que eu já havia falado no vídeo anterior. No vídeo em que eu falei sobre o futebol e as paixões, né? Eu digo que é muito bom a gente ver as pessoas competindo em alto nível. A gente tem essa coisa competitiva de querer ser o melhor, de querer ser o foda, de querer ser o bonzão no que tá fazendo, sabe? Então, isso é maravilhoso também nas Olimpíadas. Mas eu vou falar um pouquinho da história das Olimpíadas porque ela é um pouco mais divertida quando você entende as simbologias e o porquê, né, das coisas terem acontecido. As Olimpíadas começaram muito antes do que a gente acha que tem como federações de esportes e tudo mais, lá na Grécia Antiga, com as competições que na verdade tinham como objetivo principal reverenciar aos deuses, mostrar quem tinha mais valor perante os deuses e todo esse tipo de coisa. Não se sabe exatamente quando foi que começaram as Olimpíadas, mas calcula-se que lá em 700 e alguma coisa antes de Cristo. E ao longo do tempo isso tudo se perdeu e depois de muito estudo, de muito tempo, de muita pesquisa, inclusive achados arqueológicos, a gente pôde retomar essa tradição. E eu falo a gente, mas na verdade tem uma pessoa, Barão Pierre de Coubertin, que foi quem teve a ideia de fazer jogos envolvendo todo mundo, no qual poderiam ser vistos os mais valiosos atletas, ou pelo menos poderíamos competir entre povos para que houvesse um maior, um vencedor em cada modalidade. E isso foi ali já em quase 1894 foi que teve a ideia, 1896 foi quando ele voltou com as Olimpíadas, né? Mais ou menos como a gente conhece hoje, e agora falaremos por que mais ou menos. Mais ou menos por alguns motivos. Vamos lá. Lá nas primeiras edições não existia esse glamour todo, ninguém sabia direito o que aconteceria, se essa competição iria realmente voltar. Então algumas coisas foram sendo resgatadas, como por exemplo, vamos fazer, já que isso era uma tradição lá da Grécia Antiga, esse tipo de jogo em homenagem aos deuses, vamos fazer com que esses jogos aconteçam, pelo menos na sua primeira edição, novamente em Atenas, a capital da Grécia. Na verdade, ele tem o nome de Olimpíadas, inclusive, porque era realizado na cidade de Olímpia, também na Grécia, mas com essa distância de tempo foi muito mais factível fazer ela agora nos tempos modernos, já na capital, Atenas. Esse é o motivo também por qual aquele fogo olímpico, essa simbologia toda, ela sai lá de Atenas, vai até a cidade sede, o país sede, fica lá aceso enquanto os jogos estão durando, existe essa cerimônia toda para que a pira seja acesa, a abertura, tudo aquilo que a gente viu, e inclusive nessas Olimpíadas agora da França, em 2024, lá em Paris, nós tivemos a primeira cerimônia a céu aberto, ou seja, ela não aconteceu dentro de um estádio apenas, e foi bem curioso ver várias coisas ali. Muitos protestos foram ocorrendo ali por conta da representação da Santa Ceia, de envolver a religião, o que realmente é muito perigoso, mas creio eu que, assim como outros fatos mudaram ao longo das Olimpíadas, eu acho que nada mais justo do que também mudarmos algumas ideias ou pensamentos separando o que é a crença de uma pessoa e o que é uma representação artística. Pelo menos eu penso dessa maneira, se você pensa de outra, fique livre. E eu falo dessas diferenças porque na primeira edição das Olimpíadas lá atrás, uma coisa gritante nos dias de hoje, que na época era de alguma maneira comum, é que não haviam mulheres competindo, apenas homens, só ali depois nos anos 30, Maria Lenk, inclusive, brasileira, foi a primeira competida. Então isso já foi mudando ao longo do tempo e pasmem vocês, contando todas as delegações, ou seja, todos os países que mandam atletas para as Olimpíadas, apenas em 2012 é que todas as delegações tinham homens e mulheres no seu elenco. Antes disso, o que acontecia é que algumas delegações, às vezes reduzidas de poucas pessoas, mandavam só homens e tudo mais. Então essa é uma conquista que parece um tanto antiga, mas ela tem aí, vamos lá, quase 100 anos da primeira participação e ainda muito pouco tempo em que a gente não tem homens e mulheres em todas as delegações, e isso é muito maluco, né, pensando nos dias de hoje. Outra coisa que foi ao longo dos tempos inclusa nas Olimpíadas foi a maravilha das Paralimpíadas, onde inclusive o Brasil é uma das maiores potências do mundo, e é curioso que a gente
torce muito pelas Olimpíadas e quando chega as Paralimpíadas a gente não olha muito para elas. E penso eu que o brasileiro, e isso é um fato, não só pelas Olimpíadas, mas pelo futebol brasileiro, gosta de ganhar. Eu acho que a gente devia assistir muito mais as Paralimpíadas. Faço o meu meia-culpa, também não assisto. Mas eu acho interessante que esse tipo de coisa tenha sido incorporada. A inclusão dos esportes para pessoas que tenham qualquer tipo de deficiência também é super salutar, super valiosa. E essa também é uma inovação não muito antiga. Ela vem ali dos anos 60. Pra gente ter um pouco de noção, né, do que a gente tá falando. E fala-se muito também sobre esse espírito olímpico, sobre o momento em que as guerras não acontecerão, onde a gente vai colocar a paz entre os povos no primeiro lugar. Ok, a ideia é linda, mas nesse intervalo, desde 1896, ali quando a gente voltou a ter Olimpíadas, tivemos 3 oportunidades onde elas não ocorreram. Foram quando? Foram quando? Foram quando? Primeira e Segunda Guerra Mundial. Ou seja, no papel é muito bonito, mas muita calma, né? Muito cuidado. Até porque a gente tá vendo ali competições e isso envolve várias culturas e várias pessoas e vários costumes. Uma coisa maluca, por exemplo, que eu vi esses dias no vôlei de praia, as meninas do Egito jogando com o hijab, cobrindo seu cabelo. Por uma questão ideológica, religiosa, isso não vem ao caso, mas caramba, um solzão a pino, aquele negoção preto na cabeça. Eu falei, pô, até uma desvantagem competitiva isso. Pensei eu, sabe lá se tem tecnologia pra isso ou não, mas é uma maneira da gente refletir, né? Porque também esses jogos têm a missão de colocar lado a lado as várias culturas e ver o que cada uma faz ou como cada uma se porta perante o outro, ou perante os outros, ou perante o mundo. Afinal, nesse momento o mundo inteiro está de olho num evento dessa magnitude, num evento desse tamanho, e é muito curioso, no mínimo, né? Sem falar nas outras delegações, por exemplo, delegação russa, que não compete com bandeira russa por conta dos conflitos, das sanções mundiais, mas quem disse que eles não poderiam competir? Então também temos isso, é uma questão política, porque o Comitê Internacional falaram que eles não podiam, mas tem outros países em guerra, ou até mais fechados em regime, como já foi o caso da Coreia do Norte, que participou. Entendem como é complexo? Como tudo é uma ligação política, no fim das contas, também? Eu acho que a gente não deve se apegar a isso, e sim curtir mesmo, curtir a competição. Inclusive você, dentro de casa, com seu namorado, seu pai, sua esposa, qualquer pessoa, a partir do momento que tem mais de uma pessoa decidindo, sim, a gente precisa usar de política, influência e vontades, pelo menos para que a nossa prevaleça sobre a das outras pessoas. Então, fica aqui o convite para que você aproveite e veja e inclusive conheça. É muito maravilhoso conhecer os outros tipos de competição, saber como é feita a pontuação do golfe. Ah, é pelas tacadas até o buraco, e qual a dificuldade, ou pelo menos que a gente entenda as regras para o ciclismo BMX. E falando em ciclismo, ó, por exemplo, se você gosta de ciclismo, tem 3 provas, você sabe disso? 3 provas não, né? 3 tipos de modalidades. Nós temos aquele circuitinho oval onde a gente vê as bicicletas todas rodando, nós temos o mountain bike das pessoas competindo, temos bike na estrada, temos bike BMX fazendo manobras. Falei de 3, mas são mais até, né? Que cada uma delas deriva, eu sei lá. Eu fui ver lá e tem coisa pra caramba pra gente assistir. Então comenta aqui qual esporte te interessa mais, mas não vale falar do vôlei, desses que a gente tinha preferido, mas qual é aquele que você não tinha nem assistido ainda e você parou, olhou e falou assim, caramba, rapaz, que interessante. Me diz aí, porque eu tô apaixonado pela canoagem slalom. Já tinha visto em outras vezes, mas parei pra prestar atenção. Puta coisa difícil, né? Até já falei isso lá no começo do vídeo. E a sua? Qual é? Então se inscreve aqui no canal, manda aquele joinha no vídeo, que eu tenho que falar essas coisas e nunca lembro. E até a próxima. Vamos curtir os Jogos Olímpicos. Beijo!